Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês encontra-se em Atos, no 24, capítulo 25, que diz assim: Quando Paulo começou a falar sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: Por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Atos 24, Paulo havia sido preso, acusado pelos judeus, e ele estava fazendo a sua defesa a respeito da fé, a respeito do caminho, como era conhecida a igreja e os judeus consideravam como seita. Mas Paulo continua sendo preso, porque Félix, embora gostasse de ouvir Paulo a respeito da fé, precisava mantê-lo preso por causa dos judeus. E no capítulo 24, a partir do verso 24, Félix vai com sua esposa até Paulo para ouvir a respeito da fé. E aí Paulo está pregando sobre fé, e Félix está ouvindo. Porém, o texto que nós lemos, Paulo diz que quando ele começou a falar sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou com medo e encerrou a conversa. Quando ele tivesse oportunidade, ele chamaria Paulo novamente. Sabe, Paulo ele poderia não ter pregado sobre essas coisas. Paulo poderia apenas ter falado a respeito da fé, apenas falado a respeito da graça, apenas falado a respeito do sacrifício de Jesus. Não precisava ter falado ao juiz Félix, ao governante, que ele precisava assumir uma posição diante do Senhor, que haveria um juízo vindouro, que Deus cobraria dos seus inimigos aquilo que não se renderam a ele. Paulo poderia ter mantido a fé e a parte agradável do evangelho. E, infelizmente, é o que nós temos feito na maioria das vezes que temos a oportunidade de apresentar o evangelho a alguém. Nós achamos que as pessoas precisam ouvir apenas a parte agradável do evangelho. Nós pregamos apenas a respeito da fé, a respeito da graça, a respeito do amor. E não se engane, são pontos importantes, mas não são um evangelho completo. Nós precisamos anunciar às pessoas também a respeito da justiça, a respeito do domínio próprio, a respeito do juízo vindouro, que nós precisamos assumir uma posição diante do Senhor. Sabe, as igrejas no Brasil estão em uma expansão, nós estamos crescendo, mas a qualidade dos nossos cristãos estão cada vez diminuindo. Pesquisas mostram que a maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. E se eles nunca leram a Bíblia toda, eles não conhecem o Evangelho completo. Eles não conhecem a palavra do Senhor completa, o plano de Deus revelado nas Escrituras. Eles são obrigados a acreditar em qualquer coisa que lhes são ensinados. Sabe, nós precisamos voltar às Escrituras e entender que nós não podemos roubar das pessoas a oportunidade de conhecer o Evangelho completo, de conhecer o Evangelho que sim, é maravilhoso, que sim, é uma boa notícia de que Cristo morreu em nosso favor, mas que nós precisamos tomar uma posição em relação a Deus. Não roube das pessoas a oportunidade de conhecer o Deus revelado nas Escrituras e não apenas uma parte do Evangelho. Paulo estava numa posição delicada, ele poderia ser condenado, mas mesmo assim, ele não abre a mão de mostrar o evangelho completo. Ele fala sobre juízo, sobre justiça, sobre o domínio próprio. O que nós estamos pregando, o que nós estamos mostrando. Sim, você é chamado a anunciar Jesus. Sim, você é chamado a pregar o evangelho, mas o evangelho completo. O evangelho que sim mostra o amor e a graça, mas que também mostra que nós precisamos fazer a nossa parte, que nós precisamos caminhar em santidade, que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor naquele dia. E não se engane, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não roube dos seus ouvintes a oportunidade de viverem em santidade, de conhecerem o evangelho completo. Que Deus te abençoe.